Fala pessoal, Fabrício Lisboa aqui na área, começando mais um vídeo aqui para o canal Manda Pra Render. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui o ambiente de uma piscina coberta, um ambiente que a gente fez para um parceiro nosso já tem algum tempo, um projeto finalizado. Eu abri a cena, eu zerei todas as setagens dela de luz e a gente vai fazer aí do zero essa iluminação até mandar render e depois fazer a pós-produção. Beleza? Então, se você curtiu aí essa ideia, já deixa o like aqui nesse vídeo, dá essa força pro canal, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações e também me segue lá no Instagram, galera. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, lá eu coloco o conteúdo diário, beleza? Então bora lá, já vou compartilhar a tela aqui com vocês. Esse aqui é o ambiente que eu tô falando, uma piscina coberta. Deixa eu dar uma hide all aqui só para vocês verem o ambiente completo. Tá? Então a gente tem aqui nesse primeiro plano as espreguiçadeiras, temos aqui um banco que eu vou mostrar depois para vocês que tem uma iluminação nesse pórtico. E temos aqui os spots e bastante abertura, né, para a entrada de luz, bastante janela. Tá? Então o que eu já posso começar falando com vocês aqui? Isso para todos os ambientes que a gente trabalha, tá galera? Deixa na cena sempre somente aquilo que importa, aquilo que realmente vai aparecer ou que esteja influenciando de alguma forma o seu render, né? Então aqui a gente está falando de uma piscina coberta, ela provavelmente fazia parte aí de uma arquitetura do embasamento, onde teria aí muitos outros elementos, né? E nada disso eu preciso manter aqui na cena, eu deixo só aquilo que realmente nos importa. Então se você pode olhar aqui, ó, inclusive tudo que tiver para trás da câmera, eu acho que aqui no projeto ainda tinha aqui alguns vasos, algumas coisas, mas depois que o cliente aprova o ângulo, a gente vai excluir tudo isso para deixar o arquivo o mais leve possível. É dessa forma aí que a sua viewport vai ficar mais leve, na hora de abrir, na hora de salvar, na hora de fazer o autoback, tudo isso vai ser mais rápido e lá no final essa diferença aí é grande, né? O tempo que você vai economizar é o que vai realmente fazer diferença para ver se você vai conseguir aí dar conta de todas as demandas. Então, otimização e aumento de produtividade é importantíssimo, tá pessoal? Falado sobre isso, vamos lá. Para quem já assistiu outros vídeos que eu gravei, já sabe que eu tenho aqui um padrãozinho de nomenclatura de colocar sempre um prefixo ARC antes de tudo que fizer parte da arquitetura. Porque é dessa forma que eu consigo isolar só aquilo que me importa para fazer a iluminação inicial aqui da cena, né? No primeiro momento, quando a gente está começando a iluminar o ambiente, não tem necessidade de você fazer prévias com tudo na cena, porque você ainda está querendo entender o que está saindo, né? A cara do negócio num primeiro render. Então, para isso a gente isola a arquitetura, que dessa forma vai sair as prévias bem mais rápido, certo? Então, ó, aqui, deixa eu só dar uma hide aqui nos spots e eu já vou ajustar essa nomenclatura deles, porque eles não estão com o prefixo. Então, eu vou selecionar aqui, botão direito Select Instance, já vai pegar todos eles que estão instanciados. Tem aqui uma ferramenta, ó, de nomenclatura que é bem bacana, facilita bastante na hora de renomear. Então, aqui eu vou manter a mesma base que já está e vou criar um prefixo. Então, você vem aqui, coloca ARC underline rename. Prontinho, já renomeou todos os spots. Ele coloca ali um prefixo em todos eles. Então vamos lá. Aqui eu já carreguei um HDR na nossa cena. E na hora de escolher essa iluminação, né, é fazer aquela análise que eu sempre falo também de entender o uso do ambiente. Então, a gente está falando de uma piscina coberta, eu diria que ela pode ser usada tanto durante o dia, né, como já no fim de tarde, um ambiente quase noturninho. E é essa linha que eu vou tentar buscar aqui para essa nossa imagem. Eu gosto de fazer essas iluminações já ali quase num blue hour, né, com aquele azuladinho entrando. Fica sempre uma iluminação bem interessante, quando a gente consegue um contraste, né, de luz quente com a luz fria entrando pelas janelas. E a luz quente aqui dos nossos spots, da sanca iluminada e assim por diante, certo? Então deixa eu carregar aqui na minha outra tela o HDR. Eu escolhi esse aqui, que ele é um fim de tarde, né? Vamos abrir aqui um pouquinho maior para vocês poderem ver. Ele é um fim de tarde, então a gente tem aqui um azulado que vai entrar interessante e ao mesmo tempo, a depender da posição que a gente deixar ali na cena,
vai até entrar um solzinho ali, né, um alaranjado do sol, então tem tudo para ficar bem bonito, né? Então, carregado ele aqui na nossa cena, eu vou já mostrar ele aqui na tela, para a gente já posicionar da melhor forma possível. Então, olha só, ele está ali, eu acho que até essa posição aqui pode já ficar interessante, que realmente vai entrar o sol aqui pela nossa janela, vai dar uma marcação bacana aqui nessa nossa lateral, mas vamos ligar aqui o Interactive para realmente fazer esse teste. Vamos lá, deixa eu só esconder aqui, tem essa fita LED que está passando por trás do banco, inclusive ela está um pouquinho estourada, né? Deixa eu só selecionar todas elas aqui e esconder por enquanto, depois a gente vai trabalhar com ela. No primeiro momento a gente vai fazer realmente só o nosso HDR, a gente vai setar e deixar ele o mais equilibrado possível na cena, para depois aparecer com as luzes. Então, ó, só zerando aqui todas as setagens, né, pra gente realmente começar do zero. Primeiro momento, realmente a exposição eu vou precisar aumentar, então a gente vem aqui, ó, vai fazendo os testes, qual valor fica mais indicado. 4,5, 5, eu tinha deixado 5 aqui no primeiro teste, acho que tá ok. Vou desligar também aqui o Bloom e Glare para não estourar ainda os nossos spots. Esse tipo de setagem eu deixo para fazer mais para o final, certo? Então aqui já está uma iluminação interessante, né? Vamos fazer aqui alguns testes, girar o nosso HDR, ver se a gente consegue alguma posição melhor para ele. No primeiro momento também vou aumentar aqui o Highlight Compress, porque ali no final a gente está vendo que deu uma estourada, né? Então vamos deixar um valor 3. Olha só como já está ficando um ambiente bonito. Na minha outra tela aqui, ó, eu vou fazer alguns testes, vou girar o nosso HDR, ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui nesse valor a gente vai girar e buscar a melhor posição. Vamos fazer alguns testes. Então tá 0, eu vou jogar 50, eu gosto de 50 e 50. 100, 150, olha só, agora aqui a gente já não tem mais o sol entrando. Não tá ruim, mas eu ainda prefiro como estava antes, né, com o nosso sol invadindo o nosso ambiente aí, ó, 200, 250. Eu tô achando que a primeira posição era até uma das mais interessantes. 300, também gosto já, ó, entrou aqui o sol também. 0, 50. Olha, sinceramente foi a posição que eu mais gostei, foi realmente a posição original dele, que é onde pega aqui um azuladinho, aliás, um amareladinho do sol entrando. Enfim, vamos tentar seguir nessa linha aqui. Então, feito isso, pessoal, já estamos aqui com o nosso HDR praticamente setado, posicionado. Eu gosto já de ver um LUT para nossa cena. Eu tenho usado esses aqui do Kim. São alguns LUTs que eles trazem um contraste interessante para a cena. Claro que eu nunca vou deixar ele aqui em 100%, né? Porque senão eu acho que fica exagerado. Mas a gente vai aqui 1,3, 1,4. Olha só, já ficou bem interessante. Bom, agora eu acho que a gente já pode começar a ativar as luzes internas do ambiente, tá? Então eu vou dar uma hide aqui nas minhas Corona Light, que eu já tinha distribuído na cena. Elas estão todas desligadas, né? E a gente vai começar aqui a ligar todas elas. Aqui, ó, eu sempre costumo colocar na janela algumas Coronas Light, porque elas vão servir como um portal, né? Fazer a luz natural entrar mais no ambiente. Nesse caso em específico que a gente está falando, eu quase não sinto necessidade, porque como são muitas janelas, né, tem bastante abertura, a luz natural já entrou, já deu uma clareada legal. A única coisa que eu posso falar para vocês aqui, que eu conhecendo o mercado, aí eu sei que talvez seja uma reclamação dos clientes, é porque ficou umas áreas ainda um pouco escuras, né? Principalmente aqui em cima, no forro, essa região aqui. Então, ligando aqui as luzes, deixa eu só diminuir a intensidade aqui delas. Ligando aqui as luzes, a gente vai tentar compensar isso. Ó, coloquei 0,5, realmente ficou muito, né? Vamos deixar aqui um valor bem baixo, só para dar essa iluminada. Olha só como já ganhamos ali informação onde estava muito escuro. Então eu acho que vale a pena realmente a gente sempre colocar essa luz na janela para fazer essa compensação. Ó, importante, ó, sempre trabalhar aqui esse valor do direcionale da luz. Se eu deixar 0, ela vai entrar, né, vai iluminar, mas não vai chegar até o final, né?
Então ela vai, vamos dizer, passar pela janela e já espalhar demais. Quando a gente vai fechando aqui, ó, ela vai direcionando lá para o final e empurra a luz mais para dentro do ambiente. Então 0,5 aqui acho que funcionou legal. Olha só, antes e depois, dá para a gente perceber aqui que a gente ganhou uma informação que estava um pouquinho escura. Próximo passo, vamos ativar as luzes dos nossos spots. Deixa eu baixar aqui também esse valor, deixar uns 10 e ligar para ver o que vai acontecer. Olha só. Como eu quero que a nossa luz principal da cena seja a luz natural que está entrando, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de colocar o valor dessas intensidades, né? Então, por exemplo, aqui, na minha opinião, ficou demais. Eu não quero que essas luzes artificiais aqui de dentro briguem, né, com a nossa luz natural. E aqui eu acho que ela acabou brigando. Então, podemos fazer o que? Eu vou diminuir talvez aqui o raio das luzes. Deixei aqui um valor menor. E posso talvez diminuir um pouquinho mais aqui essa intensidade, ó. E agora aqui, lembra que eu falei de fazer um contraste da luz fria com a luz quente? Essa luz de dentro, eu vou deixar ela mais quente. Então, coloquei aqui uns 3.500 kelvins de temperatura. E ela vai trazer esse efeitinho, olha só. Depois que a gente for fazer uma prévia com tudo na cena, esses valores a gente provavelmente vai precisar ajustar, porque com todos os elementos, né, a gente vai criar aí rebatimentos e absorções de luz e vai precisar provavelmente fazer um ajuste, mas não é agora ainda que eu vou fazer isso, tá? Por enquanto a gente está realmente só deixando a iluminação mais pronta possível. Eu acho que já está ficando bem interessante, estou trabalhando aqui alguns valores de contraste. Esse Filmic Shadow aqui eu gosto de mexer nele também. O Filmic Highlights, quando a gente está aqui com o Highlight Compress que deu uma estourada em algum ponto, né? A gente pode vir aqui e compensar, que ele vai tirar esse estourado. Olha só, nessa parede aqui, por exemplo. Quando eu coloco ele tira, né, ali o estourado. Só precisa tomar cuidado porque da mesma forma que ele vai tirar o estourado, ele muitas vezes vai fazer perder definição. Então tem que usar também esses valores aqui com cuidado, tá? Esse valor de 0,2, 0,3 quando eu uso, né, o Filmic Highlights, eu fico praticamente nesses valores. Acho que já está bem interessante, ó, uma iluminação agradável, né, equilibrada. O cuidado que a gente tem que ter nas imagens é exatamente isso, né? É não carregar demais nas intensidades das luzes e transformar o ambiente num ambiente muito iluminado. Ele vai ficar uma iluminação lavada, vai perder a relação de luz e sombra, que é exatamente isso que vai trazer a beleza da imagem, né? Então, olha só como a gente percebe uma sombra aqui no banco, a gente percebe a luz batendo aqui no final, no fundo aqui do nosso pórtico e na lateral um pouco mais escuro. E dessa forma a gente ganha todos os volumes, né? O que eu sempre falo também é que a gente precisa sentir os volumes dos objetos. Se você olha numa quina como essa e não consegue perceber a diferença entre os planos, é porque não ficou da forma que é o ideal, né? A gente precisa sempre perceber a separação dos planos. Isso daí é muito importante quando você está decidindo, né, definindo na sua cena, isso tanto para cenas internas, mas principalmente para cenas externas, de fachada, qual é a posição do sol. Porque se você põe o sol vindo muito a 45 graus, ele vai iluminar as duas faces praticamente por igual e vai matar realmente ali a volumetria, né? Então, muito atento sempre nessa questão, galera. Então, legal. Eu vou dar uma hide aqui naquela iluminação do pórtico, que está passando aqui por cima, ó. Ela está com valor estourado, né? Vamos aqui selecionar ela e trabalhar isso. Só vou mostrar rapidamente como que eu fiz essa iluminação. Olha só. A gente tem aqui nosso pórtico. Eita, aqui. Então a gente tem aqui a modelagem. E a gente passou um elemento aqui por trás. Deixa eu isolar ele aqui, vai para ficar mais fácil de perceber. É um elemento com Corona Light Material aplicado. Ou, deixa eu até verificar aqui se eu apliquei um Corona Light Material ou um Self Illumination. Mas nesse caso aqui, acho que como eu queria que ele mesmo iluminasse, eu coloquei um Corona Light. Vamos só diminuir aqui porque estava muito intenso. E deixamos ligado aqui o Emissive, para ele mesmo já fazer
o efeito de luz ali na parede, certo? Então vamos ligar mais uma vez aqui, eu já baixei a intensidade, vamos ver se ficou legal. Acho que pode baixar um pouquinho mais ainda, né? Ficou estourado ainda. Então vamos vir aqui e colocar 1 de intensidade, vamos ver o que vai acontecer. Legal, acho que agora já ficou mais interessante. Deixa eu dar uma hide aqui de novo nas luzes, que eu tinha escondido elas. Olha só. Eu acho que já ficou bom. E de novo, né? As luzes não podem brigar entre elas, elas têm que se complementar. Então, nesse caso aqui, eu acho que ficou uma intensidade ok. Eu continuo com a minha iluminação natural entrando e já temos ali o nosso pórtico iluminado, certo? Então, agora é a hora de eu começar a dar um hide nos objetos da nossa cena. Nesse caso, eu vou trazer aqui tudo que é mobiliário e deixar só por último as produçõezinhas. Então, aparecer aqui também com as almofadas e ver o que vai acontecer. Temos poucas produções, né? Na verdade poderia até dar uma hide all aqui, acho que eu já vou até fazer isso. Nesse caso, como é pouca coisa, né? Não vai fazer tanta diferença em relação a isso, então já vamos dar um hide em tudo. Então olha só, galera, como já está bem bacana. O que a gente precisa fazer agora? Ajustar algumas questões, né? Lembra que eu falei que quando a gente dá uma hide all, aparecem aí, a gente vai ter aí um contraste a mais, né? Um rebatimento maior, e talvez seja a hora realmente da gente compensar isso com a iluminação. Então, num primeiro momento, eu acho que eu vou pegar essa luz aqui das janelas, aumentar um pouquinho a intensidade delas, para entrar um pouco mais, né? Vou aumentar bastante aqui só para ver, 0,1 acho que ficou muito. Vou colocar 0,05, certo? Acho que eu gosto, ficou ok. Em relação ao LUT, vamos ver se ele está interessante ainda, eu acho que está bom. De forma geral, a imagem já está bem equilibrada, bem bonita, só realmente lembrando, né, do que o nosso mercado, a linguagem que o mercado trabalha, né, e eu sei que eles não gostam de áreas muito escuras, então nesse canto aqui ainda estamos com uma área muito escura, talvez ali dentro dos bancos também, então vamos compensar isso. E mais uma coisa, né, eu dei uma hide nos vasos lá no fundo, olha como também eles ficaram muito escuros, né, eles são vasos pretos, então já ficaria escuro mesmo, mas as vegetações ali, elas precisam ganhar um destaque. E por último, a gente vai fazer um ajuste também na tonalidade aqui desse verde, dessa planta do primeiro plano, porque eu acho que ele ainda está um verde um pouquinho saturado, né? Não está tão natural. Tá? Então vamos por partes. Primeira questão, vamos resolver lá os vasos lá do fundo. Deixa eu trazer aqui para o meu lado. Eu já tinha distribuído aqui também umas luzes, porque foi um problema que eu enfrentei na hora de fazer o render dessa imagem para o cliente. Então olha só, colocamos aqui algumas luzes e bem provavelmente eu isolei, olha só, você vem aqui ó, e eu isolei só as vegetações, só os vasos, né? Por quê? Porque eu não quero que ele projete, primeiro, eu não quero que ele ilumine o ambiente, né? As paredes aqui, eu quero que realmente só dá um destaque na planta e também dessa forma a gente evita que ele projete aquelas sombras marcadas da vegetação na parede, que eu sei que na vida real muitas vezes vai acontecer, mas a gente tem o recurso aqui de evitar isso e a gente vai fazer então, certo? Então olha só, ativei as luzes, acho que está um pouquinho estourado, vamos diminuir a intensidade e dessa forma a gente iluminou só as vegetações, certo? Acho que eu vou esquentar um pouquinho mais ela aqui, acho que agora ficou ok. Olha só como a gente trouxe ali a informação dos vasos para a cena. Aqui ó, já vamos trabalhar essa textura desse vaso aqui do primeiro plano, porque eu acho que dá para a gente melhorar isso aqui no render ainda. Claro que depois na pós-produção seria também tranquilo de fazer isso, mas eu já quero pegar aqui ó, então a gente tem aqui a folha ó, vou aplicar um Corona Color, aliás, um Color Correction normal mesmo. Vamos tirar um pouquinho dessa saturação aqui do mapa do diffuse. Então a gente pode diminuir aqui, acho que eu vou trazer ele um pouquinho para o amarelo, deixar ele um pouquinho menos esverdeado. Eu vou editar aqui do lado, pessoal, para a gente poder ver o render, tá? E vou diminuir um pouquinho
aqui a intensidade do mapa, né? Estou dando uma escurecida nele aqui Acho que ok. E eu acho que também vale a pena fazer a mesma coisa para a translucência. Vou dar uma escurecidinha nela também, para ele passar um pouquinho menos de luz. Acho que agora ficou quase lá. Um pouquinho mais. Eu já gosto mais. Ele deu uma escurecida, né? A gente pode compensar isso com a iluminação, mas eu acho que isso aqui ficou já um pouquinho mais natural do que estava, né? Olha só. Legal. Então, estamos quase lá. Eu diria que só realmente esse espaço aqui das espreguiçadeiras ainda está escuro. Vamos resolver isso agora. E depois, por último, a gente tem que resolver ali o nosso background. A gente tem ali só um trechinho do fundo que aparece aqui, nessa lateral toda eu estou vendo aqui a nossa própria arquitetura, né? Ah, mentira, ó. Tem aqui um trechinho que a gente está enxergando o nosso background. Eu já estou com ele aplicado, o que está acontecendo é que ele está estourando, né? Como a gente trabalhou uma exposição aqui muito alta, o valor do mapa lá está estourando. Então eu já estou com ele aqui. Ó, deixa eu colocar aqui em perspectiva para vocês verem. Eu já estou com o background aqui, ó. Vou até posicionar ele melhor para já pegar lá no fundo. A gente poderia colocar esse background na pós-produção também, tá? As duas formas funcionam igualmente de maneira satisfatória, mas como eu já tinha colocado ele aqui na nossa cena, eu vou aproveitar e fazer dessa forma mesmo. E aí, obviamente, ó, que eu já falei, inclusive no meu último vídeo, que eu dei uma detalhada sobre background, ficar muito atento com aquelas questões principais da altura da linha do horizonte, intensidade das cores, né? A tonalidade da cor. Então, se a gente tem aqui uma iluminação azulada, um fim de tarde, o nosso background ele tem que ter uma característica similar, certo? Para ele casar, né? Para ele ficar correto na nossa cena. Estou diminuindo aqui a intensidade dele, ó. Aqui na minha outra tela. Acho que agora ficou ok. Vamos só verificar a posição dele. Eu acho que a tonalidade também está ok. E acho que a linha do horizonte também. Olha só, tem ali inclusive a linha do horizonte da própria câmera que está ativada, que é essa linha preta aqui, ó. Então facilita a nossa vida na hora de encaixar ali o nosso background. Então, ó, vou andar com ele para o lado aqui para ver a melhor posição. Acho que aqui não tem muito o que errar, porque é um trechinho muito pequeno, né, que está aparecendo. Olha só, acho que já ficou bonito, já ficou ok. Tem ali uns prédios e aqui ficou mais uma área de céu atrás dos vasos. Está resolvida a questão do background nesse caso, não foi nada muito complicado. Então, para a gente finalizar, vamos acertar aqui essa iluminação do primeiro plano para não ficar tão escuro. E aqui a gente pode só, com a própria luz que já existe aqui, ó, eu vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho a intensidade dela, de forma geral, para dar uma marcadinha a mais. Vou tentar fechar um pouquinho mais aqui, ó, para ver se a gente ganha umas marcações mais bonitas aqui no piso, ó. Olha que interessante. E nesse caso aqui, como a gente tinha um projeto luminotécnico específico, né, a gente vai respeitar ele. Quando a gente não recebe esse projeto luminotécnico, o que a gente vai fazer, galera, para iluminar a cena? A gente vai criar usando aí os nossos conhecimentos, né, de arquitetura, de decoração, enfim, a nossa experiência que vai dizer aonde poderia existir aí uns spots, e a gente faz dessa forma para deixar a imagem com uma iluminação realista, tá? Acho que tá ok aqui, gostei mais agora aqui dessas marcações, né? Deu aqui uma relação de luz e sombra interessante. E nesse caso agora, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir mais uma luz para cá. Aliás, ela já existe, ó. O que eu vou fazer é só aproximar ela um pouquinho mais para a gente iluminar mais aqui esse primeiro plano. Então deixa eu só voltar ela aqui para vocês verem a diferença. Ah, mas Fabrício, você está colocando luz onde não existe, você está tirando a posição correta do spot. É isso mesmo, galera. A gente tem que fazer o que tem que ser feito para ficar bom. Então, nesse caso aqui, eu afastei aqui um pouquinho, né, da posição original, trouxe ela aqui para mais perto aqui das nossas espreguiçadeiras, para trazer realmente um resultado melhor. Não tem nada de errado em fazer isso, tá? Claro que a gente não vai sair distribuindo luzes sem nenhum critério, mas um ajuste como esse é totalmente correto de ser feito e a gente realmente precisa fazer
para atingir o melhor resultado, certo? Então, ó, já está aqui realmente bem interessante, já iluminamos esse primeiro plano, já gosto bastante. Última coisa que eu acho que a gente pode fazer para finalizar é que aqui ainda, apesar de eu já ter iluminado aqui a nossa espreguiçadeira, eu acho que esse vaso ele ainda tá na imagem, mas a gente não está percebendo ele, né? Porque ficou muito escuro. Então, nesse caso, eu vou criar uma luz só para ele. Aliás, vai ser uma luz que provavelmente eu não vou nem precisar isolar ele, mas vai ser uma luz aqui de compensação só para trazer esse volume, galera. Vocês já vão entender, ó. Uma luz retangular. Vou deixar ela aqui, ó. Vamos esperar a moto passar. Beleza. Então, olha só, eu criei uma luz, vou colocar ela aqui, ó, bem atrás do vaso, ó. Vamos deixar ela com uma intensidade bem baixa, porque ela só vai trazer um efeitinho aqui de volume para ele. E vamos ligar para ver o que está acontecendo. Ó, ainda está um valor muito alto, vamos diminuir mais. Eu acho que a temperatura dela talvez pode ser um pouquinho mais fria, porque eu não quero que ela descaracterize demais ali os nossos acabamentos, os nossos materiais. E vou trabalhar também aqui o direcionale dela, para justamente ela trazer esse volume para o nosso vaso. Deixa eu colocar aqui em perspectiva mais próxima para a gente poder ver melhor. Olha só, a ideia é essa, ó. Eu vou fazer esse volume do vaso aparecer. E ele é um vaso redondo, né? Então a gente precisa perceber esse volume dele. Eu vou trazer ela, talvez, acho que um pouquinho mais para cá. Deixar ela um pouquinho mais rotacionada aqui. Por quê? Porque dessa forma eu quero iluminar essa lateral e deixar a outra ali um pouquinho mais escura para a gente ganhar esse volume, tá? Então, aumentar um pouquinho a intensidade, vamos ver o que aconteceu. Fazer um region aqui para ir um pouquinho mais rápido, mas ó, já está quase acontecendo o que eu queria realmente. Olha só, agora aqui já está quase lá. Eu acho que também o que está ajudando, ó, é o visible, o reflexo da luz. Olha só, é sutil, né? Mas dá pra gente perceber ali, ó, aqui está desligado o reflexo e aqui está ligado. Então, ó, olha só como a gente ganhou volume para esse vaso, ó. A gente percebeu agora aqui a presença dele, a gente consegue ver que ele é um vaso redondo. Eu vou desligar a luz para vocês verem a diferença. Olha como estava antes, como estava chapado, não tinha informação. E com um simples ajuste aqui de criar essa luz que realmente não existe, mas é uma luz de compensação aqui. Isso aqui para fotos de estúdio é extremamente comum de acontecer, fotos de produtos. É justamente dessa forma que se ganha o volume, né? Que se ganha o desenho do objeto. Então, ó, sempre pense em fazer isso. Quando você tiver com dificuldade aí de fazer a volumetria do objeto aparecer, você pode criar uma luz como essa de compensação aí, de preenchimento, e é ela que vai dar esse resultado, né, esse volume que a gente precisa, tá? Olha só. Por último, vamos ligar aqui o nosso Bloom Glare. Eu gosto de trabalhar ele em todas as imagens. Diminuir um pouquinho aqui o valor. Na verdade, ó, os spots estão estourando, não é nem pelo Bloom Glare, é mais porque eu acredito que o valor ali do material dele está um pouquinho estourado. Eu vou falar só mais um detalhe sobre esses spots, ó. Inclusive eu vou desligar aqui o emissivo porque não tem necessidade. Vamos deixar aqui um valor 1. E vamos ligar de novo aqui o Bloom Glare. E vou trazer ele um pouquinho mais amarelado também. Eu sempre gosto de deixar as luzes um pouco mais quentes, nunca deixar aquela luz brancona, fria, porque dessa forma fica mais bonito, né? Ela vai trazendo aí um aconchego para a imagem, para todos esses elementos. Então, desde as luzes dos spots, a luz aqui do nosso pórtico e tudo mais, tá? Então, acho que agora já ficou ok. Vamos aumentar um pouquinho o glare. Olha que interessante. Acho que agora já está bem bacana. Ganhamos o volume aqui que eu queria no primeiro plano, iluminamos mais as nossas espreguiçadeiras. Ó, mais algumas coisas que eu posso falar dessa imagem, né? Em relação à produção, por exemplo, galera. Da mesma forma que eu vou fazer essa análise quando eu estiver escolhendo a iluminação
que a gente vai seguir, né? Qual que é o mood da imagem, na hora de escolher as produções, é a mesma análise que a gente precisa fazer, tá? Então, a gente está falando de uma piscina coberta. O que faz sentido ter ali, né? Faz sentido ter ali, por exemplo, um brinquedo de criança? Eu acredito que não. Eu acredito que aqui é um ambiente mais adulto, né? Talvez se fosse uma piscina infantil, aí sim, você pode colocar lá alguma coisa de criança. Faz sentido aqui a gente colocar, por exemplo, uma taça de vinho? Eu também acredito que não, porque é um ambiente onde você vai estar ali tomando alguns drinks um pouquinho mais descontraídos, né? Seria impossível? Óbvio que não. Não estou dizendo que é proibido tomar uma taça de vinho na piscina, só estou dizendo que é o mais provável, né? Então, o que é o mais provável? Talvez alguém está fazendo ali uma leitura, alguém está tomando, igual a gente fez aqui, ó, um drink. Então, temos aqui um drink com um petisco ali, alguma coisa. A gente tem que realmente entender qual que é o uso do ambiente e dessa forma definir o que colocar nele, tá? Eu canso de ver isso daí, galera, realmente eu vejo o tempo todo. Ambientes com produções que não fazem sentido, certo? Então, dessa forma a gente precisa fazer essa análise realmente para não colocar coisas que não condizem com o ambiente, legal? Então, nesse caso aqui, tem ali a produçãozinha, uma revista, um drink. E quando a gente fizer aí a pós-produção e renderizar a imagem com mais qualidade, vai dar para a gente ver melhor esses elementos. Legal? É isso, galera. Eu acho que já chegamos num resultado bem bacana aqui. Eu vou renderizar essa imagem com qualidade e vou gravar um novo vídeo fazendo a pós-produção dela, tá? Se ficou aí qualquer dúvida, sugestão, quero que vocês deixem nos comentários. Fala aí o que achou, se achou que ficou bacana. E me dá sugestões aí para novos vídeos. É dessa forma que a gente vai fazer vídeos cada vez melhores para vocês. Legal? Deixa o like no vídeo. Até a próxima. Um grande abraço e manda para render.